Salve galera, para vocês, sejam muito bem-vindos a um videozinho rápido aqui de Yu-Gi-Oh! Fazia tempo que eu não fazia esses tutoriais de Yu-Gi-Oh! Aqui, hoje eu vou fazer para vocês um dos tutoriais de reprise. Eu jogo Yu-Gi-Oh! Duel Links e fazia um tempinho que eu não trazia isso aqui para vocês. Eu fiz um vídeo de Yu-Gi-Oh! Né, explicando aí como é que é a trajetória de Yu-Gi-Oh! Eu vou deixar no card e vou trazer aqui alguns duelos rápidos aqui para vocês. Estão aqui na minha reprise, a gente vai dar uma olhada, vai analisar. Vamos começar pelos que estão mais embaixo, que são os primeiros. Vamos lá. Lembrando que esses duelos foram duelos que eu fiz na ranqueada, foram duelos online, né, que eu fiz aí na ranqueada, e que para ficar mais dinâmico eu vou estar acelerando eles, enquanto eu faço aqui a narração para vocês. Eu comecei esse duelo, o oponente começou esse duelo, né? O oponente começou a jogada. Meu baralho é um baralho de dragão branco. O oponente invocou ali. Na minha primeira jogada eu vi a estratégia. Falei assim, eu vou dar um jeito que eu vou fazer aqui. Primeira coisa que eu vou fazer é me livrar de uma carta que ele tiver para dar poder a ele. Depois eu ativei meu efeito, mandei um dragão branco de Vasco, ativei o efeito secundário, mandei a porta do dragão e trouxe o dragão branco. Depois eu ativei esse efeito, bani o outro card e trouxe o outro dragão. E depois invoquei isso. O resumo da ópera: ataques sucessivos e rápidos. O oponente até sobreviveu, mas ficou em péssimos lençóis. Depois disso, foi a vez dele pensar numa estratégia. E ele usou o tufão, destruiu a própria carta. Eu não entendi bem por que ele fez isso, até ele ativar o efeito dela. Mas ele ativou um efeito, fez um ataque meio bosta, porque danificou os pontos de vida dele. Esse jogo é um jogo muito legal, tá? É o Yu-Gi-Oh! Master Duel. Eu recomendo sinceramente que vocês joguem, é um jogo muito bom. Como ele não fez nada para evitar, o dragão branco terminou o duelo. Esse foi um dos duelos que eu tinha aqui. A estratégia minha foi combar, né? Um deck, que é a coisa mais fácil do mundo, porque esse deck já é próprio para combar. Lembrando que esse não é o deck do Seto Kaiba, tá? É bom explicar isso. Esse deck não é o deck do Seto Kaiba. Esse deck tem uma variação, né? Uma versatilidade maior. Eu deixei ele com uma versatilidade maior. Mas é o mesmo estilo do deck do Seto Kaiba, não muda muito, né? Então assim, é isso. Aqui eu vou excluir, né? Porque a gente acabou de reprisar. E para não perder, a gente vai rodar outro aqui para vocês verem outra estratégia. Dessa vez eu enfrentei um deck desses novatos, né? Porque com essa nova expansão tem vários decks novatos aí. Eu vou trazer para vocês de vez em quando esse tipo de conteúdo, que é o conteúdo do jogo. Mas o nosso foco ainda vai ser num canal nerd, né? Eu trouxe aqui alguns conteúdos de jogo para vocês verem como é que joga. Eu já tinha trago esses conteúdos antes. Então assim, eu vou estar trazendo, vocês vão estar assistindo e a gente vai estar vendo aí conforme o feedback vai voltar, tá? Eu tinha muito tempo que eu não trazia, então eu decidi fazer um e trazer para ver como é que é o feedback de vocês. Comentem aí nos comentários se vocês ainda jogam Yu-Gi-Oh! Se vocês conhecem o jogo Duel, né? O jogo Duel Links ou esse jogo que é o Master Duel. E se vocês têm conta lá, jogam lá, qual o deck de vocês e qual era o personagem preferido de vocês no Yu-Gi-Oh! Destruiu o monstro dele, só que ele tinha um potencial ali de efeito, ele ativou. Esse deck é o deck de herói de elemento, né, que ele tá. Você pode ver que é um deck de herói de elemento. Não é um deck de herói de elemento do Jaden Yuki, né, não é o deck puro, ele deu uma mexidinha. Mas é o deck de herói de elemento, que é o deck fundamento, né, o deck base dele é o deck de herói de elemento. Ele deve ter dado uma mexida, mas é um deck desse, só não é puro. Depois ele criou um item mais forte lá, ativou, buffou. Eu fui e usei o rugido do dragão, o rugido ameaçador. Que o rugido ameaçador faz uma coisa interessante. O rugido ameaçador proíbe fases de ataque. Por que eu fiz isso? Porque eu tinha muitos monstros poderosos em campo. Então eu queria proteger e preservar meus pontos de vida. Depois disso, eu passei todos para defesa, para preservar meus pontos de vida. Meu objetivo aqui era a preservação dos meus pontos de vida. Ele de novo fez uma fusão, né?
O deck de herói de elemento é muito baseado em deck de fusão. Eu podia escolher o alvo por causa do efeito. Eu escolhi aquela pedra porque ela tem um efeito no cemitério. Ela faz eu puxar dragão, né? Isso me ajuda depois. Ele usou um efeito para causar dano. E usou outro efeito para causar dano. E no fim é isso. Eu tomei algum dano por efeito, né? Ali eu tinha bode expiatório, tinha outras cartas, eu fiz o que eu podia fazer. Mas o que você podia fazer? Causar um prejuízozinho e dar uma bufada, né? Uma nerfada ali no monstro dele, já que eles se alimentavam um do outro. Quando eu matasse um, ia enfraquecer o outro. Visto isso, ele ativou o efeito dele de novo. Com o monstro dele um pouquinho mais fraco, ele entendeu que a defesa era uma estratégia interessante. Aí foi a minha vez de partir para o ataque. Só que eu parti para o ataque massivo, né? Primeiro destruindo a defesa dele e segundo causando prejuízo. Deixando ele com um final de ponto ali, com um finalzinho de life lead ali. Ele criou um novo monstro. Foi para a fase dele, passou a vez, tranquilo. Eu sabia o que dava para fazer. Então foi o que eu fiz. Primeiro me livrei de qualquer proteção que eu tivesse. Depois fiz uma batalha. Depois de deliberadamente arrancar 100, eu arranquei 2000, permitindo que ele sobrevivesse. E dando a ele mais uma última rodada. E aí ele decidiu se render. A opção de se render, tem muita gente que não gosta. Ah, eu não gosto de me render. Gente, se você não tem uma opção, se rende, é melhor, tá? Se render é melhor do que ficar lutando com uma posição que você vê que não tem saída. Se rende é melhor. Por exemplo, aqui nesse duelo, eu perdi. A gente vai ver aqui um duelo que eu perdi agora, né? Que o oponente foi um pouco mais sagaz do que eu. E vamos ver o que houve de falha de estratégia, né? Se foi azar, se foi falha de estratégia. A gente vai estar observando aqui. E esse vai ser o último duelo do vídeo. Depois eu me despeço de vocês. E a gente vai voltar de novo com os takes nerd, né? Com os canais nerd direitinho, que a gente tá acostumado. Esse vídeo aqui foi só mesmo pra gente ver um revival daqueles vídeos de duelo que eu fazia aqui. E pra ver como é que vai ser o feedback de vocês. Pode ver aí que eu comprei carta, só carta de monstro grande, que não podia fazer nada. Então, nem eu nem ele fizemos jogadas até agora. A única jogada que dava pra fazer, eu fiz. Esse foi um duelo muito desconcertante. Depois disso, ele colocou um card em defesa. Usei o hacking para garantir. Virei ali, né? Porque caso se ele fizesse alguma coisa. Eu comecei causando um prejuízo. E eu tinha sim meu plano de contingência. Estava na vantagem de pontos de vida e poderia atacar de novo. Passei para a fase de batalha e causei mais prejuízo. Aí você pode ver que o nosso amigo está em péssimos lençóis aí, né? Depois de passar a vez novamente. Eu fiz o que eu queria. Eu ativei um efeito. E quando eu ativei esse efeito, eu comecei a derrocada do jogo. Porque além de negar o meu efeito, já é um grande prejuízo para mim. Eu ativei uma das cartas dele. E embora eu conseguisse fazer um prejuízo alto e achado que eu poderia ganhar, ele começou fazendo isso. Ambas as cartas mágicas foram de arrasta. Depois ele ativou uma taxa. Fez uma carta Black Card em defesa, ativando o efeito dela. Notem, ele está com 400 pontos de vida. Depois de desacorçoar uma carta, ele criou outra carta. Criando outra carta, ele bufou a carta dele. Bufou ainda mais e ativou a fase de batalha. Bufou ainda mais e fez um ataque que foi um ataque final. Ou seja,
Ele literalmente estava esperando pelas cartas certas. E ele conseguiu no tempo. Bom, galera, é isso. O vídeo de hoje é esse, né? São pequenos duelos, como eu disse. É um revival aí das coisas que a gente fazia anteriormente. Só para ver como é que vai ser, né, a medição de público de vocês. Se vocês estão gostando dessa ideia ou não. Comentem aí nos comentários, né? Deixem aí nos comentários o que vocês jogaram ou jogam de Yu-Gi-Oh! E qual deck que vocês usam. E qual era o seu personagem preferido em Yu-Gi-Oh!